Som. Opa, estamos ao vivo, Paulo. Só um minuto. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana reunidos, né, para estudar o livro A Gênese, Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Essa turma de estudo funcionando aí no período da pandemia no modo remoto. É um estudo que também funcionava antes presencialmente, né? E é vinculado à Casa Espírita Luz e Verdade, na qual o endereço eletrônico está passando aqui na nossa tela, aqui embaixo, né? A gente sempre faz esta comunicação, porque o vídeo, como vai ficar gravado aqui, todos podem acessar, pode indicar, a gente faz essa orientação também, aqueles que já estão aí nos acompanhando desde o começo do ano. Como o estudo fica gravado, a gente pode acessar a qualquer momento, acompanhar junto com o livro, né, que às vezes faz essa necessidade de revisar o texto e indicar por algum amigo ou colega, todos nós que somos adeptos ou simpatizante do Espiritismo, a gente sempre tem aquele amigo que quer conhecer a doutrina, quer aprender, e pode sempre indicar, né, o estudo que fica gravado. Tem de outros anos anteriores também, né? Porque às vezes cada ano vai alterando os facilitadores de estudo. Tem aqui o nosso, então pode sempre divulgar o trabalho, inclusive de outras turmas, né? Tem o canal do Selvi, então tem cada turma. Tem a turma do Livro dos Espíritos, tem a turma do Céu e Inferno, do Evangelho, que é tudo institucional, né? Todas as turmas ligadas à Casa Espírita Luz e Verdade. Então, muito interessante. Aí está o endereço eletrônico para conhecer o trabalho, a Casa Espírita, outras atividades, só acessarem lá, que inclusive tem o material de estudo, livros para achar e tudo mais. Então a gente vai aqui, vamos começar hoje nova parte, a terceira parte do livro, novo capítulo, mas antes de começar nosso preparo da prece da página inicial, vamos saudar aqueles amigos que chegaram aqui e os demais com certeza vão estar chegando daqui a pouco. A Tina Alba, boa noite, Tina Alba, seja bem-vinda. Ao Tiago também, sempre presente aqui conosco, boa noite. Boa noite também a Jânia Xavier, né? E os demais aí que vão estar chegando ao decorrer do estudo. Então, eu pedi aqui o Felipe para fazer a nossa página de preparo para a prece e depois a gente vai começar a prece inicial para a gente iniciar o estudo. Pode ser? Pode, claro. Caminho, Verdade e Vida. Tá dando reflexo, né? Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Apertar esmo, no capítulo 103, Estima do Mundo. A passagem evangélica é: se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Né? Jesus. Está em Mateus capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de Deus, não veem com aparência exterior, não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente.
e, de modo geral, enche o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão de madeiro afrontoso, que não devem esperar os seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Obrigado, Felipe, pela página de preparo do nosso estudo. Então, para que a gente possa iniciar o estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que querem fechar os olhos, mentalizar. Vamos então assim pedir, primeiramente, a Deus, que sem Ele nada se faz. E assim, louvando todas as benesses vindas da providência divina, a vida, a oportunidade de cada uma das suas criaturas de aprender moralmente, evoluir em inteligência, em moral, no contato social, pelas leis naturais, pelas leis que regem as relações entre as suas criaturas. Iniciamos sempre louvando toda a ordem, a toda a bondade infinita do nosso Criador, em toda a sabedoria, tudo aquilo que sabemos que temos o que precisamos. E assim aproveitar ao máximo o tempo em que todos nós nos encontramos aqui encarnados, que é muito precioso. Aproveitar bem esta vida, valorizar e também pela lei da ação, do amor em ação, que é a caridade, e pelos princípios morais que aprendemos na doutrina, que gera como consequência as leis de justiça social, da qual todos nós, enquanto humanidade, devemos trabalhar para que não falte o pão e nem afeto no lar e na mesa do nosso próximo. Pois essa é a lei de amor que Jesus, nosso irmão maior, nos legou. Então, que possamos aprender todas essas leis morais. Sabemos que temos que trabalhar as nossas imperfeições, que temos que lutar, mas que não devemos nunca desanimar, pois temos o amparo do anjo da guarda de cada um de nós, dos benfeitores da humanidade, dos guias dos estudos, e não estamos sozinhos. Mas também sabemos que é fundamental a nossa parte na tarefa de regeneração da humanidade e do planeta. Não adianta ficarmos de braços cruzados, esperando a transformação e não fazermos a nossa parte. Enquanto espírita, sabemos que temos que ser ativos enquanto cristãos e enquanto cidadãos, que possamos ter sempre essa meta de aprender e poder sempre auxiliar a todos que estão à nossa volta. O estudo nos facilita essa tarefa ao esclarecer, ao iluminar caminhos e mostrar a trilha mais segura e rápida para alcançarmos essa meta. E assim, pela benesse desse estudo, em mais uma reunião que estamos iniciando, só pedimos o amparo, a proteção e a boa inspiração de nossos guias,
e pedimos para iniciar mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Luciane Delfino chegou aqui. Boa noite, Luciane. Então, assim, a gente espera aí a participação de todos. A gente vai ter, para aqueles que nos acompanham, já estão acostumados, né? O tempo aqui de 25 a 30 minutos comentando. Eu estou usando o livro aqui, a Gênese. A gente está na terceira parte temática do livro. Eu sempre gosto de lembrar isso. Resumidamente, nós chamamos essa que é a penúltima obra. A última obra, se a gente considerar os 5 livros mais conhecidos, os principais, que é o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu, o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a quinta, né, do chamado Pentateuco Kardec, que é a Gênese. É o 5º livro considerado esses que são os fundamentais e os mais conhecidos. Mas, obviamente, Kardec publicou outros livros, se a gente considerar a Revista Espírita, e outros livros, dá um total aí de mais de 20. E nessa totalidade, essa é a penúltima obra, assim. Ela foi publicada em 1868, né? Então, a Gênese, eu falo isso só para contextualizar, porque eu falo penúltima obra, alguém pode estar imaginando. O que vem depois, né? Ah, Paulo, mas você esqueceu obras póstumas. Obras póstumas são textos de autoria ali de Kardec, mas não foi publicado por ele, por isso póstuma, né? Depois que ele morreu, tem a coletânea de escritos de texto, mas dos livros publicados por Kardec, pode-se considerar esse como o último, se tiver em mente 5 principais, ou o penúltimo, né? Porque depois da Gênese vai ter só a Revista Espírita que também foi publicada após a morte de Kardec, mais de 69. Enfim, porque teve os artigos que ele deixou escrito, as pessoas publicaram lá depois. Mas vamos aqui ao que nos interessa no momento. Então, o título completo da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Por que eu gosto de iniciar o estudo falando isso? Imagine se toda vez a gente falar o título completo da obra. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Fica comprido. Então, por economia de palavras, a gente fala só a Gênese. Mas o livro, ele trata de 3 temáticas. A Gênese, a origem, né, do elemento espiritual, e a gente teve toda aquela série de capítulos sobre a origem do universo, a origem do planeta, a origem dos seres vivos e a origem do espírito, né? Ou até o que a gente pode aprender no momento, né? A origem do espírito, nem os de educação puderam dar detalhes, porque eles também estão estudando isso. Só tem um conhecimento completo das coisas. Mas até o que a gente pode saber, né, foi o que a gente discutiu na primeira parte. A segunda parte foi os milagres, né, estudo dos milagres, onde o ponto culminante foi os milagres do Evangelho. E para entender os milagres que estão relatados no Evangelho, tivemos que aprender toda uma teoria espírita que dava respaldo para essas explicações. A teoria dos fluidos, o perispírito, a relação entre o espírito e a matéria, e por aí vai. E aqui a gente está iniciando a terceira parte temática, que é a pré-ciência, ou seja, essa faculdade que nós, enquanto encarnado, espíritos encarnados, temos de prever coisas futuras. Se a gente se basear apenas no paradigma materialista, não há uma explicação para isso. Então, muitas pessoas podem julgar ou no campo dos milagres, né? Aquelas pessoas que conseguiam prever acontecimentos futuros, ou nos relatos de Jesus que a gente lê no Evangelho, porque não tem. Só vai ter uma explicação considerando o elemento espiritual, como a gente vai ver no decorrer do capítulo. Então, o Espiritismo ele vai abordar isso também, né?
Também não é um milagre, está baseado numa lei natural. É possível predizer o futuro respeitando dadas condições, que vai depender da evolução do espírito e vai depender também de certa... Nem tudo a providência divina permite, porque se soubéssemos, no atual estágio em que estamos, o futuro de cada um, isso travaria o nosso livre-arbítrio. Para que eu vou me emendar em fazer alguma coisa se vai acontecer tal? Então, Kardec vai explicar aqui no decorrer do capítulo que o livre-arbítrio é uma variável importante e ela interfere, às vezes, nessa mudança, que nem sempre, por exemplo, como a gente vai ver, eu acho que vai estar até mais na parte do Felipe, que ele vai abordar do 10 ao 18, que não dá para... A gente tem que desconfiar, Kardec vai dizer, ser um pouco cético com espíritos que dão exatidões de datas. Por quê? Os seres humanos têm seus livre-arbítrio, não dá. Dá para mais ou menos dizer conjuntura. Agora, vai correr na data tal, né? É complicado, porque as pessoas têm o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, as circunstâncias podem mudar um pouco, né? Então, é praticamente impossível dizer uma data específica. Mas vamos, então, abordar o texto aqui, né? É um pouco denso, comprido, eu vou tentar... Algumas horas eu vou tentar ler e outras aqui eu vou resumir. O ideal é que todos estejam acompanhando ou pelo Kardecpédia ou com o livro em mãos, né? Ou depois, quem não tiver o livro em mãos, procurar o livro para fazer leitura, porque senão vai estender o nosso estudo aqui. Eu, por exemplo, já estou com só 15 minutos para abordar. Mas foi importante fazer essa introdução. No item 1, eu vou resumir aqui, né? O item 1, que está lá no capítulo 16, Teoria da Presciência, Kardec vai fazer esses questionamentos. Como é possível o conhecimento do futuro, né? A gente até consegue compreender a previsões de acontecimentos que são a consequência do estado presente, mas não daqueles com que ele não tem nenhuma relação, ainda menos daqueles que se atribuem ao acaso. A gente consegue fazer previsões baseadas, por exemplo, em leis naturais, né? A gente pensar na lei da gravidade, da qual a física descreve. Se eu tenho o celular, se eu soltar da minha mão, eu posso predizer que ele vai cair, ele vai parar, né, em algum local físico aqui, e vai cair em linha reta. Então, há leis naturais que regulam isso. A lei da gravidade, que vai fazer com que o corpo, né, tende a ser atraído por outro corpo de massa maior, para o centro de gravidade da Terra, e por aí vai. As leis naturais eu consigo predizer pelo simples fato que a matéria é regida pela lei de causalidade. Todos os efeitos têm uma causa, são regidos por causas naturais. Então, é uma parte que Kardec explica. Alguns fenômenos relacionados no presente a gente consegue predizer. Ou outros também, que não estão muito relacionados a causas naturais, propriamente dita, mas estão relacionados com eventos do presente. Eu vou dar um exemplo, seja no campo da economia ou da política econômica. Dá para se prever, por exemplo, o quão a economia de um determinado país vai crescer daqui a 3 meses. Se alguém for especialista em economia, pode me corrigir. Mas, assim, a gente consegue prever o quão vai crescer ou o quão vai decair. Uma medida, né, econômica. Por quê? Há vários fatores, né? Se aumenta, por exemplo, a taxa de juros do Banco Central, isso vai surtir um efeito na economia. Os preços, de repente, podem tender a aumentar ou diminuir. O que eu estou querendo dizer aqui? Há fatores relacionados a eventos presentes ao qual a gente consegue fazer previsões futuras. Isso no campo da economia, no campo da política ou em outra ciência, mas vai estar sempre relacionado
com variáveis das quais a gente pode trabalhar no presente. Agora, há uma outra ordem de predições que aí, se a gente ficar no paradigma materialista, a gente não encontra explicação. Então, vamos julgar, né, se não tiver o conhecimento espírita, que seja um milagre. Como é que é possível, né, isso? E é qual a teoria da qual Kardec vai tentar, pelo espiritismo, dar uma explicação. Outra coisa, é muito comum a gente ver na imprensa, na mídia, surge lá uma vez ou outra alguma pessoa pretensamente médium, da qual vem a dizer em público que preveu tal acidente. E geralmente essa pessoa ela tenta comprovar as coisas. Tenta comprovar que fez a previsão com antecedência. Geralmente não vão fazer juízo de valor, né? A gente não sabe no íntimo da pessoa o que move aquilo. Ela quer predizer para ganhar notoriedade, fama, dinheiro, ou apenas com o intuito de ajudar a humanidade, né? E aí é o compromisso dela com Deus. Não tem como a gente mergulhar no íntimo da pessoa para saber o móvel. Mas a gente sabe, né? Um avião cai. Aí vai surgir uma pessoa que previu aquilo. Enquanto espírita, a gente sabe o que? A possibilidade da presciência. Enquanto espírita, a gente sabe que não é um milagre ou não é um caso de charlatanismo. É possível. É possível. Está baseado numa lei natural a revelação de alguns fatos do futuro. Também não estou querendo dizer que é sempre real, né? Não dá para saber se a pessoa tem a faculdade verdadeira ou não, mas pela teoria espírita é possível. Mas tem uma série de limites e de objetivos da qual aqui a gente vai ver, né? Então, em 2, Kardec faz uma imagem que o conhecimento do futuro é como se fosse um homem que estivesse no cume da montanha e ali ele observa os diversos caminhos, diversas trilhas, os lagos, os obstáculos e o final da trajetória, do trajeto. E ele observa as pessoas caminhando, os vários caminhos. Então, essa pessoa no cume da montanha, ele consegue observar a extensão que ele vai percorrer, quais caminhos, quais obstáculos. Ele consegue ter uma visão de amplitude. Descendo o cume da montanha, ele vai iniciar a sua trilha, né? E aí, quando ele inicia a sua trilha, ele não tem mais a visão do conjunto, mas ele sabe o quê? Ele sabe que se seguir aquela trilha até o fim, ele vai chegar no fim da trilha, mas ele não pode, ali embaixo da montanha, mas ali na base, ele não sabe, ele não consegue mais ver em qual caminho da sua trajetória que ele vai se encontrar com um obstáculo, que ele vai ter que desviar, que ele vai ter que escolher outra trilha, outro caminho. E aí é só vivendo. Então, essa é uma imagem simbólica representativa dessa questão do conhecimento do futuro. Nós aqui, eu, Felipe, vocês que estão nos ouvindo, a gente pode fazer algumas previsões que são praticamente 100% de certeza absoluta por tudo aquilo que a gente sabe ou vivenciou. Por exemplo, até hoje a gente vivenciou que todo mundo que encarna morre. A gente não tem nenhum caso na humanidade de alguém que viveu desde os primórdios da humanidade, está aí até hoje e não morre. Então, eu sei que vai chegar um momento que eu vou desencarnar, Felipe vai, que os nossos entes mais próximos irão. Inclusive, eu não vou adentrar aqui para não desviar do tema, mas é uma parte moral que a doutrina espírita fala. Devemos acostumar com essa ideia da morte. Parece um pouco macabro, né? Mas, assim, a gente tem que estudar, viver com essa compreensão de que tudo é transitório. Até um livro relacionado a isso,
Herculano Pires escreveu Educação para a Morte. Os estoicos lá na Roma antiga, eles já trabalhavam com isso, com essa ideia de viver com essa concepção de que tudo é transitório. Mas é só uma observação aqui. A gente sabe, por exemplo, agora a gente sabe qual exatamente a data ou de que tipo de morte nós vamos ter? Também não dá, né? É mais ou menos similar à ideia do homem no topo da montanha. O homem no topo da montanha, como Kardec vai fazer a representação, é mais ou menos aquele que, encarnado, tem a capacidade de ter uma visão de fatos do futuro, né? Mas perceba que isso não é específico. Ele pode ter uma predição do gênero de morte que vai ter, assim como Jesus teve lá, que ele seria crucificado, que iria ser traído. E por que Jesus teve? A gente vai entender ao longo do texto. Depende da capacidade do espírito. Quanto mais elevado, mais espiritualizado, mais essa capacidade de predizer o futuro é maior. Mas nem tudo é permitido revelar, né? Então, nós que estamos ainda espírito de terceira ordem, muito influenciado para a matéria, temos assim bem pequena essa predição do futuro. Mal a gente sabe do evento presente. O item 2 é mais ou menos isso, né? Vou resumir aqui, não dá para falar detalhadamente, senão a gente vai tomar muito tempo, né? No item 3, o Kardec vai explicar, né? Ele fez a representação do homem no topo da montanha. Então ele vai explicar o sentido espiritual. Ele diz assim, ó: se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir em maior escala. Ele vai dizer aqui, ó: os espíritos desmaterializados são como o homem no homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles, mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à direção e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eles são, com relação aos espíritos inferiores, como o homem armado de um poderoso telescópio, ao lado daquele que não tem senão os seus olhos. Por que vocês acham que está relacionado com a elevação do espírito, né? A gente já viu de estudos anteriores que o espírito ele não observa com os órgãos limitados. Nós enxergamos pelos órgãos da visão, falamos pelos órgãos da fala, ouvimos pelos condutos auditivos. É tudo canalizado, né? O espírito ele é global. Ele observa, percebe, ouve, sente pelo seu perispírito todo. E quanto mais elevado, a gente já viu também que menos densa, né, é esse fluido perispirítico e mais expansivo e mais capacidade de expandir pelos fluidos espirituais do ambiente. A gente já viu lá no capítulo da teoria dos fluidos, né? Então, o espírito, e esse espírito elevado, quando ele encarna num corpo, ele vai ter mais capacidade de expansão, porque o perispírito dele é mais elevado e, consequentemente, vai estar menos bloqueado pelo corpo físico, né? E uma questão moral, mais elevado, então ele sabe as missões das quais ele vai ter que percorrer aqui na Terra. Quanto mais elevado, mais responsável ele é. Então, mais bem uso do futuro, do conhecimento do futuro, ele vai ter. É diferente de nós, que ainda somos espíritos imperfeitos. Se a gente souber do futuro, o conhecimento do futuro, vamos ter mais problemas com a questão da responsabilidade. Então, isso está relacionado, o conhecimento do futuro com a elevação. Vamos, então, no item 4 aqui, ó. Aqui no item 4, no início do item 4, está relacionado com essas predições, quando ocorrem, elas sempre têm uma utilidade, que é sempre para o bem da humanidade.
Ele vai dizer assim, logo no início, ó, entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil em casos especiais que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de que lhes prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando chegar o momento. Por isso Deus permite, por vezes, que tanto do véu seja levantado, mas é sempre um objetivo útil e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Essa missão pode ser dada, pois, não a todos os espíritos, uma vez que os há que não conhecem o futuro melhor que os homens, mas há alguns espíritos suficientemente avançados para isso. Ora, é de notar-se que essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente, e jamais, ou bem raramente, menos, em resposta a uma pergunta direta. Olha que interessante, gente. Quem tiver aquele marca-texto, grifem o item 4, que ele é muito importante. Ele vai dizer assim que não é uma regra geral. Há um objetivo de utilidade para aqueles que têm a revelação do futuro. Que essa revelação é um canto do véu. Então, o conhecimento do futuro nunca é completo. É apenas na medida do que seja útil para a vida da própria pessoa, ou se ela tem que transmitir aquilo para a humanidade, se tem alguma utilidade. Então há uma limitação. Isso já traz a gente várias bases para análise, né? Aquelas pessoas que têm um conhecimento sempre, né, do futuro, que acha que pode prever tudo, elas geralmente falham, como a gente pode ver. Às vezes a pessoa acerta num evento, mas ela vai falhar. Por quê? Porque ela se deixa pela vaidade ou pelo orgulho. Por quê? Essa faculdade, ela dificilmente ela se dá por uma pergunta direta ou por uma faculdade perene. Sempre se dá, como Kardec aqui, ó, são sempre feitos espontaneamente. Sempre espontâneo, ou seja, natural. Qual é a diferença disso para uma faculdade, como a gente vê lá na lista do livro dos médiuns? A gente tem lá a faculdade de evidência, faculdade da psicografia, da audiência, todas aquelas faculdades podem ser desenvolvidas. Basta entrar na casa espírita e desenvolver a mediunidade. Agora, a predição do futuro não está sujeita a desenvolver. Porque, como o Kardec vai dizer aqui, está sempre espontâneo. São espontâneos. Quando a providência divina ela permite que a pessoa tenha aqueles relances, né, de algum conhecimento futuro. Então, não é um tipo de faculdade apta ou propícia ao desenvolvimento, pelo simples motivo que as são esporádicas. É muito raro, para uns não dizer que é sempre impossível, mas é raro pessoas encarnadas nesse mundo que têm a faculdade de revelar, assim, sempre acerte. Tanto que várias predições acabam não se confirmando, né? Porque é um objetivo da providência. No item 5 ele vai confirmar essas questões, né? Aqui no item 6, assim é que se vê essa faculdade se desenvolver providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. É ainda assim que se vêem grandes capitães marchando resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória. Ele vai dar o exemplo de navegadores, todas aquelas pessoas que vieram para a Terra imbuídas de missões, tiveram essa faculdade despertada. Por quê? Reforçando aquilo que a gente disse nos itens anteriores. Ela sempre está atrelada a algum objetivo, né?
algum objetivo relacionado à missão da pessoa, ou que essa missão tem relação com um progresso, né, de alguma parcela ali da humanidade. É sempre algo com objetivo, né, útil. No item 7, ele vai remeter às questões que estão relacionadas com as propriedades do perispírito, que ele vai citar aqui, do estático ou do sonambúlico. O sonambulismo é uma... Hoje em dia a gente usa uma palavra muito usual no movimento espírita, que é o desdobramento, né? Capacidade do perispírito se emancipar parcialmente do corpo físico. Então, há vários graus desse desdobramento. Kardec, né, ele denotava ali o sonambulismo como uma emancipação maior ainda do que do sono, né? O espírito ele se emancipa do corpo físico, ainda está ligado, porque ele está encarnado, mas ele consegue observar, né, e estar ciente. E ele, inclusive, faz com que o seu corpo físico fale, né? Então, a pessoa está sentada, estática, o corpo rígido, mas falando, né? Movimenta a boca. Quem faz movimentar a boca é o espírito dessa própria pessoa que está parcialmente emancipada do corpo físico. O espírito que observa não é a pessoa com seus olhos que está observando. Muitas vezes no sonâmbulo os olhos ficam assim meio que congelados ou mesmo de olhos fechados. O espírito é que observa. E o espírito relata que está observando, que ele precisa comunicar com as pessoas vivas ali presentes, então ele vai usar as cordas vocais do seu próprio corpo para se comunicar. É mais ou menos os que os sonâmbulos, né, faziam ali nos primórdios do espiritismo e até antes, experimentos de magnetismo, né? Há casos de dupla vista também. Então, como Kardec vai dizer no item 7 aqui, ó, frequentemente as pessoas dotadas da faculdade de prever no estado estático ou sonambúlico veem os acontecimentos desenharem como num quadro. É uma forma como a pessoa consegue prever isso. A gente já viu essas questões, fotografia do pensamento, né? Naquele capítulo lá que a gente estudou dos fluidos, né? Tudo aquilo que a gente deseja, a gente consegue passar como numa tela de cinema os fatos daquilo que a gente está pensando. E geralmente esses fatos às vezes nem se consumam, né? Nem se realizam. Por isso também é complicado decretar certas predições que vêm de relato dessas pessoas que estão em emancipação por desdobramento ou por sono, e quando acorda relatam. Por quê? Tem várias interferências, como a gente já viu, interferência do pensamento, que das próprias pessoas, e aí envolve o preconceito e tudo mais, aquilo que ela pensa, né? Ou interferência de outros espíritos. São ideias que estão aqui nesses itens. Kardec vai trabalhar no item 7, 8, 9, essas questões. Cuidado que a gente tem que ter com as predições, e aí pensando no intrínseco das leis espíritas, há várias interferências. Há várias interferências. Então, nem sempre que a pessoa está relatando desdobramento, a gente dá para dizer se nesse desdobramento, nessa narrativa, há alguma predição futura, também não dá para dizer se realmente vai acontecer, porque ela ainda está sob a influência da matéria. É um espírito elevado. Não sabe se tem interferência de outros espíritos, né, da interpretação que ela colocou. Então, Kardec vai dizer, a gente tem que ficar cético em relação a isso. Cético não descrente, cético é ter, né, a criticidade, guardar a narrativa, mas ponderar com outras variáveis. Tá dando para entender? Tô vendo que tem vários comentários de Thiago, já vou abrir já para o comentário. Tá chegando 40 minutos. Melhor a gente vai tentar abrir aqui por causa do tempo, né? Então, assim... Se quiser avançar mais uns 5 minutinhos, eu acho que dá, Paulo, porque os comentários dele fazem parte de um
de uma linha de raciocínio, aí tu responde numa tacada. No item 8 vai informar em relação a essas diferenças entre o espírito e entre o corpo. Quando estamos no corpo, sofremos a influência da matéria, né? Que no finalzinho ele vai dizer, ó, para gozar desta percepção, ou seja, a percepção espiritual, que nós, estudantes do espiritismo, já sabemos que se dá pelas propriedades do perispírito. O perispírito que é o veículo que permite a capacidade de percepção do espírito, inclusive nossa também, né? Para gozar dessa percepção, o espírito, pois não tem necessidade de transportar para um ponto qualquer do espaço. Aquele que está na terra, ao nosso lado, pode possuí-lo em sua plenitude, bem como se estivesse a milhares de léguas, ao passo que não vemos nada fora do horizonte visual. A visão nos espíritos não se produzindo do mesmo modo, nem com os mesmos elementos entre os encarnados, seu horizonte visual é todo outro. Ora, está aí precisamente o sentido que nos falta para conhecê-lo. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado de um cego. Então está relacionado à diferença, né? Sabemos que encarnados num corpo físico, a matéria do corpo físico dificulta várias percepções que a gente tem fora do corpo físico, ao meio da matéria. Isso aí está relacionado com essa capacidade de predição, de conhecimento do futuro. Tem a capacidade do perispírito e tem a elevação do espírito. Quanto mais elevado, mais capacidade do dom da ubiquidade, do dom de ter conhecimento, né, amplificado de tudo que ocorre à volta. Quanto mais elevado o espírito, mais essa capacidade. Quanto menos elevado, mais próximo da matéria, menos essa capacidade, né? E encarnado num corpo físico, menos ainda. No item 9, diz assim, ó, é preciso que se compreenda bem, além do mais, que essa percepção não se limita à extensão, mas que ela compreende a penetração de todas as coisas. Nós o repetimos, é uma faculdade inerente de desmaterialização. Quem tiver com o livro pode preencher essa parte aqui, ó. É uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Essa é a ideia-chave que vocês têm que sair do estudo de hoje. A capacidade de presciência depende do grau de desmaterialização ou de elevação moral do espírito. Esta faculdade é diminuída pela encarnação, mas não é completamente anulada, porque a alma não está encerrada no corpo como numa caixa. Como eu falei lá no início do nosso estudo, é possível esses fatos. Nós espíritas não podemos dizer que eles não aconteçam, que não é possível conhecimento futuro. Nós espíritas sabemos que é possível, não é milagre. Está baseado numa lei natural. Sabemos, enquanto espírita, a possibilidade. Agora, quanto à veracidade do relato, aí há outras variáveis que a gente tem que analisar. A elevação daquele que está revelando, o objetivo. A gente sabe que são faculdades intermitentes e que se dão geralmente de modo espontâneo e para um objetivo útil. Não é para ganhar a notoriedade, não é para a pessoa que tem essa faculdade se enriquecer, ganhar fama. Depende sempre de um objetivo útil. O encarnado a possui, embora sempre em menor grau do que quando inteiramente liberto. Desculpa. É a isso que se dá a certos homens um poder de penetração que falta totalmente a outros, uma maior justeza no golpe de vista moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. É basicamente isso, né? A gente pode abrir comentários. Quem tiver comentários, questionamentos, críticas, complementações. O Tiago vai numa linha de raciocínio aqui, aí a gente pode ir passando tudo aqui e você comenta no fim, tá? Aí ele coloca assim, ó, poderíamos falar sobre a teoria da relatividade
considerando a curvatura no tecido do espaço-tempo de Einstein, nos planos espirituais, visto que esses planos possuem massa e matéria diversa da nossa, e os efeitos da velocidade do pensamento acima da velocidade da luz, que traz implicações temporais. Não posso falar com propriedade, mas, de certa forma, a física quântica já conseguiria entender preliminarmente os fenômenos de presciência. Mas, por ora, por não conhecermos essas propriedades, temos que atribuir ainda ao espiritual. A questão da presciência também envolve certo dilema, pois no momento em que prevemos futuro, já alteramos ele. E essa influência acaba reforçando nosso livre-arbítrio e nos livrando da total predestinação. Pois se tivéssemos sempre fadados às vidências, estaríamos predestinados. Sobre o penúltimo comentário, esse aqui, ó, é justamente por isso, Tiago, porque que não é dado aos espíritos vulgares, como nós, na humanidade como um todo, espíritos que não são elevados. Por isso que essa faculdade ela é intermitente e ela é bastante esporádica, se dá de modo espontâneo. Não é comum espíritos não elevados preverem futuros justamente essa questão. Não estamos falando aqui de uma faculdade que é comum ou que é passível de desenvolver, como eu falei. Vocês já devem ter passado na turma do livro dos médiuns, os colegas aí. A gente aprende vários tipos de faculdades, das quais podem ser desenvolvidas. Psicografia, faculdade psicofônica, todas podem ser desenvolvidas, a maioria. Capacidade de predizer o futuro, não há uma faculdade comum, nem as pessoas têm essa capacidade, justamente porque somos espíritos ainda muito próximos à matéria e o conhecimento do futuro atrapalharia o nosso livre-arbítrio, né? Então, por isso que somente espírito muito elevado, né? Jesus, ele conseguia. Se você for ler o Novo Testamento, há várias passagens que mostram que Jesus tinha conhecimento do que aconteceria. É um espírito puro. Um espírito muito elevado, eles conseguem. Porque eles têm as missões deles, que são bastante específicas, e a responsabilidade, né, no futuro. Não é assim com nós também. A gente tem, enquanto adulto, nós temos responsabilidades mais do que uma criança de 6 anos, de 5 anos, que não tem compromisso, né? Por quê? Porque nós sabemos mais da vida, temos mais conhecimento, consequentemente, temos mais responsabilidade. Eu não posso pegar ao meu salário do início do mês, sair, torrar tudo sem pensar, e aí vem os boletos para pagar. Ou seja, a gente tem responsabilidade, não é? Então, um cuidado. Um exemplo muito vulgar que eu dei aqui, mas numa ordem espiritual, mais ou menos a mesma coisa. Um espírito muito elevado, ele tem o conhecimento do futuro, que ele tem a responsabilidade com a humanidade, com a missão dele. E nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Então, confirmando, né? Você disse isso mesmo. Tem o conhecimento da vida futura, ela poderia acarretar um dilema. Aí o caso é poderia, por quê? A providência sabe disso. Então, por isso que esse conhecimento futuro ele é raro. Não é uma coisa que acontece corriqueiramente. Esse é o ponto que eu quero chamar assim, a atenção de vocês, é isso. A gente conhece na imprensa, na mídia, vários casos de pessoas que julgam prever o futuro. Mas o fato dela dizer que julga não é a questão de que o fato realmente vai se dar ou de que ela tem essa capacidade. Tá dando para entender? O que Kardec tem falado nesses itens desse capítulo é que essa faculdade geralmente se dá espontaneamente e sempre com um objetivo específico. E geralmente, se vocês lerem um texto que eu passei rápido, está relacionado com a vida da pessoa mais do que com a própria humanidade. Se vocês lerem os itens, o item 1 a 9, depois o item que o Felipe vai abordar, está relacionado com a predição da própria vida da pessoa. Mais até do que predizer sobre a humanidade.
quem tem a capacidade de predizer fatos que afetam a humanidade de modo geral são aqueles espíritos muito elevados. Agora, os espíritos vulgares, próximos à matéria, como nós, que somos terceira ordem, quando a gente tem alguma intuição do futuro, alguma pontinha do véu levantada, é algo que não se relaciona nem com a humanidade, mas com a própria vida, com a nossa própria vida. Aí a providência divina permite, por quê? Porque aquilo vai ter alguma utilidade para a nossa própria vida. Justamente, para não tolher o livre-arbítrio, né? Agora, da primeira parte dos comentários que você disse, alguns estudiosos que são físicos e que são espíritas também, eu posso citar aqui o Jorge Medeiros ou o Cosme Massi, tem alguns vídeos, alguns físicos e são espíritas também, eles orientam um cuidado que a gente tem que ter e não misturar teorias materialistas com teorias espíritas. Há pontos de contato, obviamente, mas assim, o que eu estou querendo dizer? A teoria espírita ela é autossuficiente. Essa teoria, por exemplo, que está na Gênese, ela dá uma explicação bem fundamentada e suficiente sobre o entendimento desses casos de presciência. Porque se a gente misturar a física quântica e tudo, às vezes pode fazer um no liquidificador e de repente acabar confundindo um pouco. Então a gente sempre pede esse cuidado. Por quê? A física, por exemplo, ela investiga o intrínseco da matéria, só que o que é um átomo? Um elétron? Ninguém sabe. A física ela trabalha com modelos. Toda ciência, nenhuma ciência no mundo trabalha com verdades absolutas. Inclusive, nem a doutrina espírita. Então, assim, muitas dessas coisas da física quântica são modelos que às vezes mudam, né? O modelo de átomo que a gente aprendeu na escola, por exemplo, hoje em dia já tem outras teorias de modelos de explicações, né? E aí, qual é o cuidado? De repente, a gente está atrelando o espiritismo com isso. Eu não estou falando assim, eu estou falando que às vezes tem grandes palestrantes, grandes expositores, se a gente for ver no YouTube, faz essas associações ao espiritismo com a física quântica. Aí ele está fazendo uma associação com uma teoria que daqui a 20 a 25 anos, essa teoria científica está ultrapassada. E aí a pessoa atrela com o espiritismo, mas vai tudo para o mesmo ralo. Então a gente tem essas reservas, né? Há várias teorias na ciência que são, na verdade, toda a teoria científica ela é provisória. E surgindo novas observações, ou aquela teoria ela é atualizada, ou se mudar tudo, ela se constrói uma outra teoria, um outro modelo explicativo, né? Então, a gente tem que ter certo cuidado nessa associação do espiritismo com a física quântica, né? Não é muito uma associação assim recomendável, não. A física quântica ela caminha, a física caminha, e o espiritismo também tem a sua própria teoria, né? Porque a ciência ainda acadêmica ela trabalha ainda no paradigma materialista, que é o que domina, né? Então eles não vão considerar a realidade do mundo espiritual, os efeitos. Eu acho que fugir um pouco do tema, mas que em grupo de estudo espírita é válido, porque no YouTube ou na internet, se a gente for ver, há vários seminaristas, palestrantes, expositores fazendo essa associação, e a gente tem que ter um cuidado. E não sou eu, o leigo, que estou falando, são os próprios físicos. Há físicos espíritas, ou seja, pessoas que têm formação na área da física e que também têm conhecimento espírita, que fizeram essa observação para a gente ter um cuidado, né? E geralmente as pessoas que fazem essa associação, se a gente for ver expositor, o cara geralmente às vezes nem é formado, né, na física. Então tem que ter um certo cuidado. Mas assim, foi ótimo esse comentário. É realmente isso. O problema da gente prever o futuro é que iria tolir o arbítrio. Geralmente esse é o ponto que Kardec vai frisar. Desculpa, Felipe, comentei muito. Passar o bastão aí para o Felipe ou para vocês, se não tiverem comentário.
Valeu, Paulo, obrigado aí. Mas esses comentários servem muito para a gente ir agora do item 10 ao item 18, só ajuda, tá? Meu áudio tá legal, Paulo? Tá? Valeu. Muito obrigado pela companhia, boa noite, né? Me apresentando agora oficialmente. Vamos dar continuidade agora ao item do item 10 ao item 18. Alguns itens eu resumi e outros a gente vai no detalhe, porque foi aquilo que eu classifiquei que seria necessitaria de uma lente de aumento, de uma reflexão um pouco maior, tá? Então, só para resumir aqui tudo que Paulo explicou, esclareceu, facilitou aqui para a gente dar continuidade. A gente está falando de uma teoria, né? Ou seja, a gente está falando de algo que foi escrito em 1864, que inaugurou ali um comentário da Revista Espírita, e depois entrou no livro, né, em 69, entrou na primeira versão também, na primeira edição do A Gênese, e continuou até a quinta edição do A Gênese. Né? Então ele fala de uma teoria de presciência, e como o Paulo falou, de pressentimento, de premonição, de previsão. Né? Então, do 1 ao 9, o que o Paulo falou que eu considerei importante a gente não deixar passar desapercebido? O Kardec diz assim: as predições realizadas são fenômenos. Então, elas são fatos. Né? São fenômenos cuja explicação falta a chave, visto não haver efeito sem causa. Então, os fenômenos de predição são efeitos em que não conseguem dizer a causa. E como no axioma que um efeito tem uma causa, ele coloca num outro item. O espiritismo tentará, novamente, o espiritismo tentará descobrir a causa das predições, visto que nada se produz fora das leis naturais. Palavras dele, eu só pincei ali o que o Paulo falou e coloquei aqui em letras grandes para a gente ter sempre isso em mente, algumas bases. A gente acha que esse estudo sobre as questões espíritas observadas e estudadas por Kardec, sobre esse mundo, a nossa relação com esse mundo, elas formam bases, elas formam fundações para a gente começar a entender, classificar tudo que colocarem na nossa frente de cunho espiritual. Tá? Então, no segundo momento, Paulo falou sobre o homem no alto da montanha, que a gente pode associar com uns espíritos desmaterializados. Olha, ele não está falando de espíritos desencarnados. Eles estão falando de espíritos que não têm mais a influência da matéria, que não têm em seu perispírito uma composição material. Ele está falando de algo ainda na hierarquia espiritual ainda mais alto. Né? Então ele diz, os espíritos desmaterializados, como no alto de uma montanha, podem ver toda a extensão e penetração dos acontecimentos. Um viajante, comparando com um ser encarnado, tem suas percepções em vigília, podendo melhorar as percepções no momento da emancipação da alma, em êxtase, em momentos sonâmbulos, como Paulo disse. E ele termina, eu vou terminar só esse resumo colocando o item que estava escrito ali, vou ler ele integralmente para a gente não perder. Ele coloca assim, Kardec: o dom da predição nada tem de sobrenatural, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Repousa sobre as propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Repousa nas propriedades da alma e na lei das relações entre o mundo visível e o mundo invisível.
que o Espiritismo veio dar a conhecer. Tá? Isto posto, vamos para o item 10. Eu fiz um resumo no item 10, tá? Eu vou ler ele aqui para vocês. No item 10, ele está dando uma continuidade do que ele estava falando no item 9, que ele diz assim: é o grau da extensão das faculdades do espírito que na encarnação o torna menos apto a conceber, que o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Então, pense nas faculdades que tem o espírito, né? Essa extensão, essas faculdades, essa aptidão vai tornar ele, numa encarnação, mais ou menos aptos para conceber as coisas do mundo espiritual. Né? E ele diz logo em seguida: esta aptidão não é o desenvolvimento da inteligência. Um espírito extremamente inteligente. Né? Depois ele continua: pois essa ciência é cega para as coisas espirituais, por vezes refratárias. Refratárias no sentido de refletir, de não querer absorver. Então, distancia o ser dessas verdades espirituais. Né? Então, esta aptidão, essa faculdade do espírito, quando encarnado, a depender do grau dessa faculdade, vai deixar ele mais ou menos apto a entender essas coisas espirituais. E ele diz assim, ele termina assim: os de instrução de inteligências vulgares, populares, aprendem com mais facilidade. É uma lembrança do que viram e souberam, quer na erraticidade ou quer nas existências anteriores. Sem querer fazer um comparativo direto, mas fazendo um comparativo indireto, eu pensei nas obras do Chico por André Luiz. Então a gente pode perceber que o Chico, notadamente, naquela encarnação como Chico, não teve longos anos de estudo no âmbito da escola, no âmbito científico, né? Logo cedo ele teve que se abster. Mas nem por isso ele foi incapaz de deixar passar por ele revelações tão impressionantes que estão, vou citar apenas na obra de André Luiz, sobre o aspecto das ciências biológicas. Né? Tem até livros que foram escritos fazendo essa comparação. Questões que foram escritas por Chico lá em 1940 e pouco, 30 e pouco, 50 e pouco, e que aquilo era uma heresia, era uma coisa absurda, e hoje já se tem um sentido. Né? E é só para refletir mesmo, para a gente entender que essa extensão da faculdade do espírito vai dar a ele uma melhor aptidão. Quanto mais extenso for, né, isso não significa de inteligência científica, isso significa, obviamente, como o Paulo falou, a moralidade. No item 11, ele faz uns comentários interessantes que eu vou resumir da seguinte forma: os espíritos são unânimes ao dizer do triunfo do espiritismo. Dirigindo o movimento espírita, eles o propagam, eles sabem o que devem fazer, contam com poderosos auxiliares de Deus. Falando do que Kardec estava trazendo, né, do conhecimento da ciência espírita, da existência dos espíritos, das relações entre esses dois planos, né? E ele coloca que isso seria uma questão imparável. Ninguém conseguiria deter, porque é uma vontade do plano, dos benfeitores do plano espiritual. E no item 12, eu vou ler ele integralmente para a gente refletir, porque eu achei de extrema importância no item 12. Ele diz assim: ó, os acontecimentos corriqueiros da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de proceder de cada um. Ponto. Aquilo que acontece na nossa vida individualmente, que tem relação apenas conosco,
são frequente, não, ele não disse sempre, ele diz frequente, a consequência do que a gente faz. Tá? Este êxito, o êxito desses acontecimentos, segundo a sua capacidade, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência, sua energia, onde um outro fracassará em razão da sua incompetência. De sorte, perdi aqui, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do próprio futuro, ao qual jamais estará sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa. Então, ele está colocando aqui nós como os atores principais dos acontecimentos da nossa vida. Para a gente não imaginar que quem está prevendo alguma coisa é porque já está tudo definido. Não é isso que Kardec quer dizer. Kardec não entra no fato do conteúdo da predição. Ele diz a predição. Tem espíritos que são mais capazes, outros menos capazes, uns que vêm com uma expansão, uma profundidade menor, outros não veem nada. Né? Mas ele diz que a vida, os acontecimentos da vida são frequentemente influenciados e resultantes da nossa maneira de proceder. E o sucesso vai estar diretamente ligado com a nossa habilidade. Não só com ela, com a perseverança, com a prudência, com a energia. Enquanto não se tem essas virtudes, a gente encontra o fracasso. E ele termina assim o item 12. Conhecendo o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. Né? Então, ele está colocando aí uma consequência lógica. Pega uma pessoa que é perseverante, determinada e resolve aprender algo de novo. Pô, é quase que prever que ele vai aprender e vai sair, e vai pegar aquela habilidade. No contrário, também é verdadeiro. Pega uma pessoa que desiste com facilidade, que desanima. Qualquer coisa que ele perder, ele vai ter essa oportunidade de desistir, como também terá a oportunidade de continuar. Tudo vai depender de como ele entende esse caráter e o quanto ele está disposto a identificar essa falha e corrigir. No item 13, que é muito legal, ele fala assim: os acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Os acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Então, eu vou falar o contrário para a gente prestar atenção nessa palavra. Ele diz: a providência regula acontecimentos de interesse geral da humanidade. Né? Ele continua: quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela tem de se cumprir, seja de uma forma ou de outra, apesar de tudo. Então, há uma vida em que há uma relação de coisas que são determinadas, falando de acontecimentos gerais, e coisas que estão no âmbito do nosso livre-arbítrio. Né? Principalmente numa vida esta que vivemos, que não tem exemplo melhor. A gente pode colocar toda a nossa energia, colocar todo o nossa competência, todas as nossas virtudes, né, toda a nossa prudência, toda a nossa energia, mas se um fato que é de interesse geral não dever ocorrer, não ocorrerá. Né? Então a gente tem que, sendo como criaturas, viver sempre nesta condição. Estarmos sempre abastecidos de vontade sincera para fazer o nosso melhor e saber que fazer o nosso melhor não significa que está no nosso domínio que aquilo há de acontecer. Vou dar um exemplo tosco. Se
eu coloco na minha cabeça que eu tenho que seguir uma profissão na área das artes. E eu vou lá com a minha determinação, com a minha energia, com a minha perseverança, seguindo naquele caminho. Mas se isso de alguma forma infringe, ataca, vai de contra um contexto que eu tenho que viver, a providência divina vai contornar esse caminho. Eu não vou lograr êxito ali, apesar de toda a energia. Senão a gente vai pensar, pô, coloquei energia, por que não aconteceu? Então há uma ambiguidade, há esses dois lados que a gente tem que viver, segundo o que eu pude refletir desses fatos. Há uma energia que eu coloco naquilo que eu entendo como necessário a ser feito, a parte que me cabe, e a parte de Deus que cabe a ele de colocar os fatos, né, os desígnios dele no meu caminho, porque ali também está o que é melhor para mim, porque como encarnado eu não tenho como saber. Eu sei como saber o que é melhor temporalmente, porque eu estou um ser temporal, condicionado a um tempo de existência. Mas Deus não, né? Ele não tem essa materialidade, ele não tem essa temporalidade, ele não tem no início, não tem fim. Então, nada melhor do que ele para dizer isso. Bom, continuando aqui. Os homens concorrem para a sua execução, nós, os indivíduos, concorrem para a execução dos acontecimentos ligados aos interesses gerais, mas a gente não é indispensável. Ah, se não existiu Felipe, nada há de acontecer. Não. Ninguém é indispensável no projeto de Deus. Que ele diz, o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele a quem se incumbe a missão de executar faltar, outro será encarregado. Não existe missão fatal. O homem é sempre livre para cumprir aquela que lhe foi confiada e ele aceitou voluntariamente. Se não cumpre, ele perde os benefícios que advinham dessa missão, né, desse projeto. E ele assume a responsabilidade pelos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à realização de Deus, pode afastá-lo como um sopro. Né? Então é engraçado, né? É engraçado e curioso como ele coloca, os homens concorrem para a sua execução. Então Deus tem acontecimentos que está nos desígnios dele, mas não é ele que faz. Nós é que fazemos, usando a nossa energia, a nossa intuição, os espíritos benfeitores nos incitando a fazer. Mas podemos não fazer pelo nosso livre-arbítrio. Se acontecer, outros serão articulados para que sejam feitos. E o item 14, ele diz assim, de uma forma bem legal: o resultado final de um acontecimento pode ser certo por estar nos desígnios de Deus. Mas como quase sempre os detalhes, o modo, estão subordinados às circunstâncias dos homens e às sendas e os meios que podem ser eventuais. Então, o fato há de acontecer. E será utilizado os homens como co-criador. Fatos em relação à temporalidade, porque a gente está um ser temporal. Então, nós concorremos com este fato, nós ajudaremos nesse fato. Se não quisermos ajudar, beleza, outros ajudarão. Né? Mas se há de acontecer, está nos desígnios de Deus, acontecerá. E ele continua dizendo assim: se for de utilidade que sejamos avisados, os espíritos podem nos prevenir sobre o conjunto. Mas para determinar local e data, seria preciso que eles conhecessem antecipadamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Ora, se essa decisão ainda não estiver na mente do executor, conforme ele seja, poderá apressar ou atrasar o desfecho e modificar os meios secundários, tudo chegando ao mesmo resultado. Né? Então, não há essa fatalidade de data, como Paulo disse, por essa lógica. Se eu não estou pensando
em como fazer determinada tarefa, não tem ninguém consultando o meu pensamento. Então, não se tem como dizer quando aquele fato ou aquele pedaço do caminho, né, desse resultado importante há de acontecer. É isso que ele quis dizer aí. Ele termina assim: é assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poderem predizer o dia que ela começará, nem pelas pequenas dificuldades de detalhes que podem ser modificados pelas vontades dos homens. Né? Então, essa aí, item 14 que ele colocou. No item 15, eu irei... Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Tá. No item 15, eu coloquei aqui... Eu fiz só um resumo, eu peguei a parte mais importante, que ele fala do conceito de tempo. Kardec fala do conceito de tempo. Ele diz, para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, além disso, levar em conta umas circunstâncias inerentes à própria natureza dos espíritos. O tempo, assim como o espaço, só pode ser avaliado com os pontos de referências que o dividam em períodos que se possam contar. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos é marcada pelo nascer e pelo pôr do Sol, assim como a duração do movimento de translação da Terra. As unidades de medidas devem variar de acordo com os mundos, vistos que os fenômenos astronômicos são diferentes. Ponto. Vamos entender só essa parte aqui, em conjunto. Então, quando eu digo assim, como espírito, tal evento vai acontecer no dia 15 de janeiro do ano 2023. Ele está chamando essa data, ele está querendo mostrar para a gente que essa data tem relação com a Terra. 2023 é o ano que significa a forma com que a gente conta os anos, que significa a forma com que a gente conta os dias. Então, existe uma relação astronômica entre a Terra e o Sol. Agora, em Júpiter, em Marte, em qualquer outro planeta, há uma outra relação. Então, eu não tenho como precisar, se eu sou um habitante fora da Terra, a não ser que conhecesse a Terra, eu conseguiria definir datas. Porque essas datas têm relação com essa relação astronômica entre o Sol entre a Terra e o seu eixo, dias e noites, e o Sol entre o Sol e a Terra e o movimento em volta, que são os anos. Então ele coloca essa observação. A gente tem que falar, quando a gente fala de tempo terreno, só vale aqui na Terra. E qualquer referência que a gente faça externo à Terra, a gente traz como uma referência para a Terra. Quando a gente coloca a distância entre planetas, fala em anos-luz, tem uma referência terrena. Por isso que o número é gigantesco. Né? Então, ele está chamando essa atenção para o conceito, reforçando que não há essa precisão de datas, como Paulo colocou. Né? No item 16, ele coloca assim, em resumo, espíritos da Terra, onde já viveram e influenciam, estão identificados com nossos hábitos. Poderão com maior facilidade determinar datas para acontecimentos futuros. Olha só, ele disse isso, mas não disse só isso. Então ele disse que um espírito tem que entender Kardec no item 16, considerando os 15 itens anteriores. Então ele coloca os espíritos que entendem, que já viveram na Terra, que já influenciaram a Terra, que já viveram os hábitos da Terra, e espíritos que têm superioridade moral, estão desmaterializados, ou seja, é uma conjunção de fatores que possam trazer a ele facilidade em determinar datas para acontecimentos futuros. Que seja uma determinação de data
útil, não é por vã curiosidade. Então, a determinação, a previsão, a presciência tem a ver, acima de tudo, com utilidade, com todos esses fatores que a gente está estudando aqui. Né? E aí ele continua assim, desde que conheça os acontecimentos, sempre que for permitido, as circunstâncias são subordinadas ao livre-arbítrio, a data precisa somente depois que o fato acontece. Né? Então, ele coloca várias circunstâncias para poder configurar uma exceção, como Paulo falou, e não um ordinário, um extraordinário, um fora da ordem. Não é intermitente, é pontual, é numa questão específica, né? E ele diz assim no final do parágrafo, no último parágrafo do 16, eis porque as predições, vou resumir. Ele diz: espíritos sensatos nunca predizem coisa alguma para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que nos sejam útil conhecer. Insistir em detalhes, nós insistirmos em detalhes é expor as mistificações dos espíritos levianos que não se preocupam com a verdade. Aí no item 17, a gente evoluir aqui para o término e apresentar os comentários, ele coloca esse primeiro parágrafo, ele comenta assim: as predições do passado são verdadeiros enigmas, que ele chama de linguagem sibilina, onde Nostradamus ou o ou o Apocalipse do evangelista João é o seu maior exemplo. E ele coloca esse formato das predições do passado, como que as predições eram feitas no passado, de forma enigmática, subliminar, alegórica, de difícil compreensão para a atualidade. E ele coloca assim: seja como for, não se pode deixar de convir que algumas predições apresentam caráter sério e confundem por sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido em certo tempo razão de ser, e mesmo sua necessidade. Então, hoje a gente entende como enigmático, como subliminar, como de difícil compreensão. Aí Kardec diz: mas é provável que na época fazia mais sentido do que atualmente. E ele termina assim colocando: hoje as circunstâncias são outras. O positivismo do século se daria mal com a linguagem sibilina, né, que é essa linguagem enigmática. É por isso que atualmente as predições não se revestem dessas formas estranhas. As que faz os espíritos nada têm de mística. Falam de linguagem de todo mundo, como o teriam feito quando vivos na Terra, porque continua a pertencer à humanidade. Ele fala até um pouco de linguagem, né? Às vezes, alguma comunicação de espírito tem uma linguagem que, por um momento, pode ser difícil, exige da gente maior atenção, maior estudo, né? Pesquisa. Ele coloca: avisam-no das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como o fariam conselheiros e amigos. Suas previsões são antes advertências. Nada tiram ao livre-arbítrio de que as predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Colocando aqui que as previsões sérias de espíritos superiores não atacariam o livre-arbítrio, transformando, né, uma fatalidade, que aquilo de fato vai acontecer. Além disso, a opinião deles é quase sempre motivada por não quererem que o homem anule a sua razão sobre uma fé cega e deseje que por este último lhe aprecie a exatidão. Fica esperando ocorrer. Né? E ele termina assim no item 18. A humanidade contemporânea também conta seus profetas.
Mais de um escritor, poeta, literário, historiador, filósofo pressentiram em seus escritos a marcha futura de acontecimentos, a cuja realização agora assistimos. Né? E aí ele decorre aqui com alguns comentários, eu vou, em função do nosso tempo aqui, eu vou só fazer um resumo do 10 ao 18, só para contextualizar tudo, para a gente concluir. Então, acontecimentos corriqueiros individuais são frequentemente a consequência da maneira de proceder. Acontecimentos para a humanidade são regulados pela providência. Ou seja, o primeiro está no aspecto da nossa atitude, a gente influencia. O segundo, a gente é só um coparticipante. O resultado final de um acontecimento está ligado a Deus. E os detalhes, os modos de execução, o caminho, o meio, subordinado às circunstâncias e os livre-arbítrio. É tão inteligente a lei que a gente participa, atua, cocria, age, mas o resultado final está no controle da providência de Deus, né? Aí ele diz assim: espíritos sensatos nunca predizem uma para épocas determinadas, limitando-se a prevenir nos segmentos das coisas que não sejam úteis acontecer. Não há como o espírito determinar fatos e datas de acontecimento. Isso é o que ficou claro para mim. São muitas as variáveis. É como se fosse um clima, né? Você, o ser humano, o encarnado, hoje está muito melhor, mas mal consegue determinar o clima daqui a algum mês, por exemplo. Né? Se vai chover, se vai fazer sol e tal. Tudo é uma previsão. Né? Hoje, enormes computadores conjugam muitas variáveis para dar uma previsão que eu diria de até 3 dias. Não estou falando da previsão do Jornal Nacional. Estou falando da previsão dos meteorologistas, né? Não que não são feitos por meteorologistas, porque ali é resumido, é para o Brasil inteiro. E uma meteorologia tem muito a ver com o local onde você está. Aqui, Campo Grande, aqui perto do shopping. Você pega ali um aplicativo, um site sério, você consegue ter uma precisão de 2 dias. Acima disso, você vê que algumas coisinhas vão correndo de ao contrário. É uma excelente analogia. E o que ficou para mim desse estudo que eu gostaria de compartilhar é da lei não saber o futuro. É da lei. Se era para saber, a gente saberia. Então a gente está entendendo aqui que há previsões, predições, né? Mas de que a gente não é vantajoso para a gente conhecer o futuro. Como a gente entendeu que não é vantajoso conhecer essencialmente o passado. É que a gente concentre no presente. O recado concentra no presente, concentra nos fatos, para que você consiga mais acertar ou errar, para que nós consigamos mais acertar do que errar. Bom, falei pra caramba. Vamos lá, tem comentários aí, né? Tem 2 comentários. Ah, tem 2, pensei que... O Felipe só complementou, né, dos comentários que ele estavam colocando anteriormente. Como foi na minha fala, também, né, Thiago? Não sei se o Thiago está na live ainda. A gente tem esse formato que aqui é muito vertical, né, Felipe? É porque a gente está falando aqui e vocês comentam. Seria diferente se num aspecto remoto a gente tivesse uma sala virtual em que há uma interação. Então, de repente, tem muitas coisas no estudo, às vezes é troca, né? A gente vai complementando. Então, por isso que a gente tem essa limitação também, né, Thiago? Só um pouco essa compreensão, porque tem muitos assuntos que não bate e volta, ficaria rico, mas infelizmente a gente tem um compromisso com o tempo e uma complementação de algum comentário, infelizmente a gente acaba às vezes encurtando ou não estendendo, aí tem essa limitação. Oi, Paulo, você está me escutando? Tô te ouvindo.
Porque a minha câmera caiu aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar com ela. Tá. Aí eu vou comentando o que a Alba Tina. colocou. Sim, pode A falar. Tina Alba colocou. Onde entra o destino? Né? Então, se a gente fala, eu não sei o que você quis dizer esse destino. Se você fala no que tange a fatalidade de algum ato, a gente sabe que de forma individual não há. A gente não nasce com uma fatalidade. Porque nessa vida que a gente vive, a gente tem ainda, graças a Deus e aos nossos esforços, a gente ainda tem um componente de livre-arbítrio e de fatalidade. Então, algumas coisas acontecerão, outras coisas estão no aspecto do nosso livre-arbítrio. Quando antes dessa vida, certamente essa relação estava desequilibrada em que a fatalidade, o determinismo falava mais alto do que o livre-arbítrio. Mas a gente foi conquistando, né? Através das nossas escolhas, nós fomos conquistando esse livre-arbítrio, esse campo de ação. E aí fomos até, por vezes, mudando um pouco do caminho que a gente deveria seguir. Ah, sei lá, vamos supor que eu era para que eu fizesse ter uma profissão na área da arte, mas eu fui insistente, beirando a teimosia, sem querer ver a arte e só vendo nas questões matemáticas e ali e ficando insistindo ali na teimosia. Então eu tinha uma liberdade de não querer ir para lá, continuei aqui. Agora, se você fala que o meu destino estava ligado à arte, mas o meu livre-arbítrio resistiu para não ir para a arte. Mas em algum momento, se eu tiver que passar por aquele caminho, essa circunstância vai chegar. Então é um equilíbrio, é um misto. Né? Quando a gente fala de destino, a gente fala de um misto. Na consciência que a gente tem hoje, no padrão evolutivo que a gente tem hoje, a gente é convidado a fazer parte dessa construção. Então a gente, cada vez mais, a cada vida corpórea, a gente vai tendo mais autonomia para poder escrever as experiências e os caminhos. O que num passado a gente não tinha autonomia alguma. Vamos imaginar um indivíduo que resista à vida corpórea. Então ele nasce, toma consciência de si e tira a vida. Nasce, toma consciência de si e tira a vida. Então o campo de ação dele, de liberdade, vai ser restringido em função das escolhas que ele fez. Então ele vai, em algum momento, não ter, digamos que, a consciência de que está num corpo. Bom, ele precisa passar por uma experiência na carne, mas ele está abrindo mão. Então ele repete tanto esse caminho que vai chegar determinadas escolhas, vão chegar escolhas determinadas por alguém de que ele não vai ter mais essa liberdade, não vai ter mais consciência de uma vida, mas que ele vai entrar numa vida corpórea, para que consiga reparar o dano, para que consiga ali se recuperar das atitudes que tomou. Até porque a gente aprende na ciência espírita que não há fatalidade nos erros. Então, o determinismo ele também nos ajudará a evoluir, limitando o nosso campo de escolha. Aí é no momento em que a gente está em maus lençóis. Mas não no momento que a gente está hoje em bons lençóis, participando hoje e futuramente, escrevendo a quatro mãos, usando uma simbologia, as experiências que a gente tem que passar. E construindo a quatro mãos
essas experiências para que no momento a gente, para que em algum momento a gente chegue à perfeição, que é o destino obrigatório de todos aí. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Eu acho que eu não voltei ainda, né? Bom, vamos deixar assim para não ficar pior, tá? Mas seu áudio tá bom, só Tá bom, realmente né? a imagem que não está aparecendo. Não comentar não, essa explicação muito boa. Então tá ótimo. Sem mais comentários, né? Aí o Paulo colocou aqui duas questões legais, ó, questões dos livros dos Espíritos com o tema 686, e falando sobre fatalidade também, 851, 867, o livro dos Espíritos. E só lembrando também, como o nosso grupo aqui está relacionado com outras turmas, que é do mesmo Centro Espírita, tem lá vai no Livro dos Espíritos, a gente pode colocar de repente até no grupo o link do tema específico que eles trabalharam em relação a isso, né? Eu acho que já passaram desse tema, porque a gente está encaminhando para o final, tá bom? Quem tiver dúvida desse tema do Livro dos Espíritos, eles abordam essa questão de destino, de livre-arbítrio. Tá ótimo. Então eu faço a prece e a gente conclui, né? Já passou a nossa hora. Então, para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente possa nos concentrar e unir os nossos pensamentos para agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecer a oportunidade dessa experiência encarnatória, agradecer a oportunidade desses amigos, desse encontro, desses estudos, né, da doutrina espírita em nossas vidas, para que traga mais conhecimento, entendimento para a nossa conduta. Agradecendo a presença dos benfeitores, dos nossos anjos protetores, que zelam por nós, zelam por nossas escolhas edificantes, nos incentivos e vibram a nosso favor fluidos, benfazejos, que revigoram nossa vontade sincera, nosso desejo de melhorar. E que possamos, cada vez mais donos da nossa vontade sincera, continuar do caminho do bem, o caminho dos estudos, do contato com o assunto, com pessoas edificantes, tendo a convicção de que é uma excelente ferramenta para o nosso progresso. E não deixar de estar atento ao presente, às nossas responsabilidades, os fatos que ocorrem ao nosso redor, minimamente previstos por Deus. Possamos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, e que possamos a cada dia imputar, incluir em nossas atitudes um pouco desses novos conhecimentos, nessas novas ideias que produzirão novos sentimentos. Tendo a certeza que trata-se da receita da nossa evolução espiritual. E que já estamos muito melhor do que aqui começamos. Tendo a certeza de que sairemos dessa vida melhor do que chegamos. Graças a Deus. Então, gente, obrigado aí, boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal.